Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo trazendo muitas notícias, muitas informações para você, torcedor. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Martim Benítez. Martim Benítez quer voltar ao Vasco da Gama e mais uma vez ele mostrou amor ao clube e colocou um pedacinho de dúvida ali na cabeça dos torcedores vascaínos. Mais uma atitude de amor ao Vasco da Gama e a gente vai falar tudo o que rolou para você, torcedor, e se realmente tem ou não tem chances de Martim Benítez voltar ao Vasco da Gama. Vamos falar também sobre Vanderlei Luxemburgo, mais uma atitude que demonstra a confiança que ele vem ganhando dos atletas e mais também uma demonstração de amor ao Vasco da Gama. E eu tenho certeza absoluta que com essas atitudes que o Vanderlei Luxemburgo vem tomando aí com relação à equipe, vai ter o elenco em mãos e vai sim o Vasco mostrar uma grande evolução, e tudo aí por conta de Vanderlei Luxemburgo. Vamos também contar tudo para vocês, falar sobre Raí. Vasco está atrás de Raí, querendo colocar ele aí numa gestão futura. Vamos contar, trazer todas as novidades, falar sobre a final do Sub-20 que está rolando às 7 horas da noite, falar sobre a manifestação, trazer todas as notícias para você, torcedor. Então, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso Clube do Coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu envie eles cheguem até você. E além disso, vou também pedir para você deixar o seu like, pois o seu like é importantíssimo, pois quando você, torcedor, deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos iguais a você. E como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, trazer todas as notícias para você, torcedor. E eu vou começar falando aí dessa nova gestão que está no Vasco, que consideravelmente, na minha opinião, não é o presidente do Vasco, não é a gestão que deveria estar ali sentada na cadeira de presidência. E tivemos aí, pela parte da manhã, uma entrevista que a Rádio Tupi lançou de Carlos Roberto Osório. Carlos Roberto Osório aí, que é um cara que eu não consigo engolir muito bem, uma pessoa aí que é envolvida em política, uma pessoa que tem esquema, não tem nada certo, mas está envolvido sim em corrupção, com o governo do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, Sérgio Cabral, está envolvido na política do Vasco. Volto a repetir, não concordo realmente com essa gestão de Salgado, mas respeito ele muito como homem, não concordo com as atitudes dele, mas é a pessoa, eu tenho que respeitar o trabalho dele, é um cara renomado, não vou desrespeitar ele em nenhum momento, mas essa parte do VP dele, do vice-presidente, ser Carlos Roberto Osório, é algo que não consigo engolir. Como um cara que está envolvido em política, está envolvido em esquema de corrupção, é o vice-presidente de uma gestão do Vasco da Gama. Isso para mim não rola. Ele realmente deu a entrevista a essa Rádio Tupi, falando tudo que vai rolar, dando vários elogios a Jorge Salgado, a Vanderlei Luxemburgo, e algo que realmente, quando eu vejo, fico até mesmo um pouco irritado por tudo que vem acontecendo com o nosso clube. Ele não falou nada além disso, não falou nada além de Vanderlei, nada além de Jorge Salgado, elogiou ali também Alexandre Pássaro. Porém, só queria trazer realmente essa notícia que essa nova gestão do Vasco já está sendo considerada tanto pela mídia, tanto como eles próprios, como realmente a nova gestão do clube. E o próprio Carlos Roberto Osório já dá entrevista como vice-presidente do Vasco. Isso é algo que realmente me dá até um pouco de preocupação. Uma pessoa assim como ele estando na vice-presidência do Vasco. Tomara aí que o resultado mude daqui pra frente. Como eu falei, ele elogiou muito o Vanderlei e pelo menos é algo que realmente sim vale. O elogio a Vanderlei Luxemburgo é algo que realmente tem que acontecer. Porque é realmente um cara que, mesmo apesar da idade, mesmo apesar de para muitos estar velho no futebol para ser treinador, a cada dia mais ele demonstra evolução, ele demonstra muito conhecimento do futebol e demonstra ter o elenco do Vasco da Gama em mãos.
Para vocês terem noção, ele continuou a treinar, ele teve um treino ontem de 4 até ali às 6, 6 e meia, um treino de muita intensidade, e hoje pela parte da manhã ele já voltou a treinar com a equipe começou treinando ali na academia, um treino ali rápido, de atividade física intensa, preparando realmente a parte física dos jogadores que estava sendo muito desgastada e muito desvalorizada pela comissão técnica que veio com o Ricardo Sapinto. Então a primeira parte começou realmente ali nos trabalhos na academia, e após essa primeira parte na academia, os jogadores subiram aos gramados do CT do Almirante e ali fizeram várias atividades, ali em circuitos, né, dividindo em 4 circuitos, o elenco todo do Vasco da Gama fazendo trabalho de regeneração, fazendo trabalho de controle de bola, fazendo trabalho de atividade física intensa. Então realmente é algo muito importante. Depois dessas 2 etapas, o Vanderlei, né, dividiu a equipe, juntou a equipe, aliás, novamente, bateu um papo com todos os jogadores, conversou com os jogadores, até mesmo para conhecer melhor o elenco, que muitos jogadores vieram após a saída de Vanderlei Luxemburgo. E depois dessas 2 etapas da academia, do trabalho no campo e da conversa, liberou os jogadores, mas eles, diferentes de Ricardo Sapinto, não voltaram para casa. Eles foram para um hotel perto do CT e após irem para o hotel, iriam retornar agora às 4 horas da tarde para ter o segundo período de treinamento, um treinamento integral. Vanderlei Luxemburgo muito preocupado com a recuperação física dos atletas, muito preocupado com a parte física de cada jogador do Vasco da Gama, visando aí realmente melhorar e realmente ter uma grande evolução no elenco do Gigante da Colina. Então, sem dúvidas nenhuma, vamos ver um Vasco muito mais rápido, um Vasco com um esforço físico, uma capacidade física muito melhor. Em uma semana de treinamento, tenho certeza que no jogo de quinta-feira contra o Atlético Goianiense a gente já vai ver uma evolução muito grande na equipe. Então, volto a dizer, Ricardo Sapinto, um técnico muito nomeado lá em Portugal, mas que não faz e não consegue fazer o mesmo trabalho que Luxemburgo vem fazendo no Vasco da Gama. E por que eu falei, né, que Vanderlei tem a confiança dos atletas? Porque quando o Vanderlei aceitou vir para o Vasco, uma das propostas, uma das pautas que ele colocou na mesa foi a seguinte: eu só volto para o Vasco da Gama se você, a direção de Jorge Salgado, a direção de Campelo, que foi quem estava na frente da negociação, pagar os salários do atleta. Isso, sem dúvida nenhuma, é algo que conta muito para a confiança dos atletas com o professor, com o Vanderlei. Pois é lógico, o atleta olha para ele e fala: o cara tá por mim, o cara tá brigando por mim, eu tenho um treinador que vai brigar por mim lá na frente e dentro de campo eu vou brigar por ele. Então esse relacionamento entre Vanderlei e Luxemburgo, o elenco vascaíno, tem sido cada vez mais sólido. Isso realmente vai melhorar muito o desempenho dos atletas dentro de campo. Então volto a repetir, Vanderlei Luxemburgo está com o elenco nas mãos. Trabalho em período de treino integral, salários aí em dia, que vai ser pago por conta somente de Vanderlei Luxemburgo. Então cada vez mais a gente demonstra, o Vanderlei demonstra, né, a maturidade, a responsabilidade e o trabalho perfeito que ele vai fazer à frente do Vasco da Gama. Vamos falar agora de Raí, né? Aí um grande jogador ali da década de 90 no São Paulo, um cara que brilhou, realmente é um grande jogador de futebol, e após a carreira de futebol ele quis começar a gerenciar, né? Ficar ali atrás das câmeras e começar a gerenciar o futebol. É um cara que tem um cargo muito importante no São Paulo, cuida da parte do futebol masculino profissional. Porém, Jorge Salgado já está começando a implementar a nova gestão dele. Volto a repetir, nada está certo, muitas coisas vão acontecer. Amanhã é segunda-feira, uma nova semana vai começar no Vasco da Gama, uma semana de muitas mudanças. Quinta-feira o recesso judiciário acaba, Levenciano sem dúvida nenhuma vai entrar com o processo, vai entrar aí tentando modificar o resultado das eleições. Então nada certo para Jorge Salgado, mas ele já começa ali a trabalhar para tentar implementar a sua gestão no Vasco da Gama. E um dos objetivos dele, de Jorge Salgado, é trazer um SAO, um CEO, né, da empresa, para ali cuidar, se responsabilizar da parte do futebol do Vasco da Gama. Já foi cogitado o Falcão, um grande ídolo também do Internacional, e agora quem está sendo cogitado para ocupar esse cargo no Vasco da Gama, está cogitado para ser o SEO do Vasco da Gama, é o Raí. Raí é um grande jogador e também um grande gerente de futebol, para cuidar não somente, como ele faz no São Paulo, do futebol masculino profissional, mas cuidar de toda a área do futebol, cuidar do futebol masculino, do futebol feminino, das categorias de base do Vasco da Gama. E é isso que Jorge Salgado quer. Ele quer um cara como o Raí, um cara que fale várias línguas, um cara que tenha conhecimento de futebol,
Realmente, volto a repetir, Jorge Salgado não é o presidente do Vasco, mas já está correndo atrás aí para tentar agilizar algumas coisas e o Raí é um alvo do possível muito distante, creio que isso não vai acontecer, mas presidente do Vasco da Gama, Jorge Salgado aí de olho no Raí. E falando agora da manifestação, né, que vai rolar na quinta-feira, volto a repetir, para você, torcedor, você aí que está interessado, você que é a favor de Levenciano, você que gosta do trabalho, gostou do projeto, acreditou em Leven e está totalmente satisfeito com tudo que vem acontecendo aí nessa palhaçada da política do Vasco da Gama, quinta-feira vai rolar uma manifestação em frente ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, às 3 horas da tarde, com a hashtag Vai Pra Rua Vascaíno. E se você é contra tudo isso que rolou nesse julgamento daquele dia 17, da vitória de Jorge Salgado nas eleições, realmente eleições invalidadas, que pra mim não existiram as eleições do dia 14, e se você também é contra toda essa palhaçada que vem acontecendo no Vasco da Gama, manifestação quinta-feira, vai lá, deixe seu apoio, apoie o Vasco da Gama, apoie Levenciano, apoie quem você achar melhor pro Vasco, mas volto a repetir, sempre respeitando a opinião do outro, porque um que apoia Jorge Salgado, quem apoia Levenciano, e eu falo abertamente, eu apoio Levenciano, eu era a favor e sou a favor dele como presidente, mas se tem um outro vascaíno que apoia Jorge Salgado, se tem um outro vascaíno que apoia Alexandre Campelo, a gente é vascaíno do mesmo jeito, a gente não é rival. A gente tem que tirar esse pensamento aí de quem apoia outro presidente é rival. Não, a gente é Vasco, a gente é uma família. Se o cara apoia Jorge Salgado, se o cara apoia Alexandre Campelo, a gente tem que respeitar de certa maneira e do mesmo jeito eles têm que respeitar a gente. A gente é Vasco, a gente não é rival, então vamos lembrar disso. Mas quinta-feira a manifestação confirmada, então se você curte e se você é a favor de Levenciano, dá uma olhada lá, vai na manifestação apoiar aí o seu presidente. E por fim vamos falar de Martim Benítez. Martim Benítez, jogador que marcou o coração dos torcedores vascaínos de total maneira, encantou com o seu bom futebol, é um cara realmente diferenciado, é um jogador que tem muita qualidade, é um jogador fundamental, era fundamental para o Vasco da Gama ao longo dessa temporada de 2020, porém o empréstimo dele terminou dia 30 de dezembro, foi uma choradeira, né, no CT do Almirante, na despedida de Martim Benítez, chorou jogador, chorou Cano, chorou Martim Benítez, muita choradeira porque Martim Benítez tinha o desejo de permanecer no Vasco da Gama, ele se apaixonou pela torcida, se apaixonou pelo clube, se apaixonou pelo elenco do Vasco, isso era algo que estava aí realmente chateando a sua volta para a Argentina, até mesmo porque Martim Benítez não gosta, não quer permanecer no Independente. E ontem, às 2 horas da manhã, no horário aqui do Brasil, Martim Benítez postou um vídeo malhando na academia, não sei se era da casa dele, eu não sei se era uma academia fora, mas malhando na academia, fazendo uma bicicleta, e ali a gente via que ele estava vestindo o short do Vasco da Gama. Então é algo que realmente marca muito o torcedor e é realmente uma pista, eu acredito nisso. Acredito que se a gente tem um jogador, se o Vasco forma um jogador nas categorias de base, ele vai pra fora e quando volta posta um vídeo ali com o short da equipe que acabou de ter saído, com muita chateação, com muita vontade de permanecer no local em que ele saiu, a gente ia ficar meio chateado e acredito que essa atitude de Martim Benítez também chateou muito os torcedores do Independente e os próprios diretores do Independente lá da Argentina, ele ter postado aí um vídeo com o short do Vasco da Gama. Então realmente, o Benítez vai demonstrar até o final que quer permanecer no Vasco, quer sair do Independente e creio que o Vasco vai brigar até o final pela permanência de Martim Benítez e acredito muito que, como eu falei, muitas coisas podem mudar ainda nas eleições e se Levenciano for sim o presidente do Vasco, eu tenho quase certeza que Martim Benítez vai voltar para o Vasco da Gama, porém muita coisa ainda vai acontecer, muita coisa ainda vai rolar, Martim Benítez tendo vontade de continuar, o Vasco quer a permanência dele, o Independente está travando esse meio campo, mas muitas coisas ainda vão acontecer, eu vou trazer todas as notícias para você, torcedor. Então, rapaziada, se você gostou do vídeo, se você curtiu todos os assuntos, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp. Às 7 horas está rolando agora o jogo da Copa Sub-20, final da Copa do Brasil, né? Um jogo importantíssimo para o Vasco. Grandes jogadores estão nascendo no nosso Gigante da Colina. Então vamos dar apoio, porque a molecada realmente está jogando um lindo futebol. Volto a repetir, se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.